sempre começo assim, meio extravagante mesmo, né? Porque a Pro aqui é um pouco exagerada, só um pouquinho. Gente, ó, estamos com esse fundo preto, porque hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. 2020 foi um ano muito diferente do que a gente já estava acostumado a viver, né? Nós não fomos praticamente à escola, né? Nós estudamos em casa, nós fizemos várias coisas em casa que era pra gente ter feito na rua. E aí, na escola, né, tudo que acontece na escola, todos os tipos de atividade, festa junina, desfile cívico, festa das crianças, enfim, tudo que era pra ter acontecido na escola, a gente fez de uma forma remota. Nós fizemos em casa, nós nos adaptamos, então se adequamos a essa nova realidade. E aí, o que eu vou fazer pra vocês hoje? Eu vou levar vocês para um passeio. Todo ano tem passeio no colégio, não tem? Então vou começar a colocar aqui atrás o lugar onde nós vamos hoje. E nós vamos conhecer um lugar diferente. Mas professora, por que esse lugar? Gente, eu queria fazer uma coisa assim, diferente de verdade, né? E como eu sou super exagerada, eu resolvi levar vocês a Paris. Eu resolvi levar vocês para um museu internacional. Gente, Museu do Louvre. O Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo, né? Então, obviamente, eu não poderia levar vocês para conhecer o Louvre aqui de uma forma totalmente virtual, até porque daria horas e horas e horas de vídeo. E ficaria muito cansativo e vocês iam acabar dormindo. Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do Museu do Louvre para vocês, só para vocês saberem onde ele fica, o que aconteceu, o que é o Louvre, o que ele representa, né? E vou falar de uma obra de artes, a obra mais famosa do mundo também, que é ela, a nossa querida Mona Lisa, que fica lá no Museu do Louvre. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco do Louvre e um pouquinho da Mona Lisa. Ok? Eu vou citar algumas outras obras de arte que se encontram no Louvre, aqui no Louvre. Nós estamos no Louvre agora, nós estamos na França, nós estamos em Paris, tá? Então, ó, fiquem com a melhor roupa de vocês, entendem? Peguem aí o celular, tirem foto, façam de conta que vocês realmente estão em Paris, tá? Eu poderia ter escolhido um museu aqui do Brasil, poderia, mas eu quis extravasar, quis levar vocês para bem longe e para uma coisa assim diferente. Eu sei que tem gente que já foi no Museu do Louvre, mas também tem gente que ainda não foi. E quem não foi ainda vai poder estar tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Louvre agora. Bom, então vamos lá. Eu fiz um resumão aqui, porque o Louvre tem muita história. Então senta que lá vem a história e vão observando aí atrás as imagens que vão estar passando. Aqui as imagens que vocês vão estar vendo são imagens do Louvre atual. Eu consegui pegar imagens dele aí atrás, como vocês podem ver. Eu consegui pegar imagens dele, né? Por exemplo, a sala da Mona Lisa que passou por reforma, hoje ela tá com uma cor mais escura, né? No ano passado passou por reforma. Quando eu estive no Louvre em 2017, ainda era a sala clara, que é a sala dos estados, né? Então vocês vão estar vendo aí as duas salas, a antiga que não é tão antiga, né? E a nova que foi reformada no ano passado, tá bom? Então olha só, o Museu do Louvre, ele foi inaugurado como Museu do Louvre em 1793, em 10 de agosto. Né? Ele é o maior museu de arte do mundo, como disse para vocês. Ele fica localizado no Palácio do Louvre, né? Originalmente ele foi construído como uma fortaleza, né? No final do século VII ao século VIII, né? Sob o reinado do rei Felipe II. Né? O Louvre antigamente era a residência da realeza, né? Os reis moravam lá. E aí, em 1682, o rei Luís XIV, ele escolheu o Palácio de Versalhes, né, para ser sua residência, e aí ele deixou o Louvre como um lugar principal para exibir a coleção real, né, para ter lá exposições dos objetos, obras de arte. E lá não tem só quadros, né? Lá tem esculturas, tem vários outros tipos de arte também, né? E aí, a partir de 1692,
né? A partir de 1692, o Louvre ele recebeu esculturas antigas, gregas e romanas. Então vocês vão ver muito falar sobre esculturas gregas e romanas aí durante o decorrer dos anos de estudos de vocês até o ensino superior. Até hoje eu ainda aprendo sobre a arte, a história da arte, desde lá do início, do comecinho de tudo até a arte moderna, né, que é a arte que a gente vai vivendo hoje, vai se atualizando a cada dia mais, a cada época que passa, né? Durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte decretou que o Louvre deveria ser usado como museu. Então, ele foi inaugurado como Museu do Louvre, como disse no início, em 1793, com uma exposição de 537 pinturas. É muita coisa, gente. Mas é muito pouco perto do que tem hoje. Então, o Louvre é um lugar muito rico em arte. Então, quem já foi, quem ainda não foi, no dia que tiver a oportunidade de conhecer o Louvre, vocês vão ver um dia só para você ir no Museu do Louvre, você não consegue em um dia conhecer tudo, porque ele é gigante, é enorme. Eu já estive lá, eu vou precisar ir lá de novo, né? Nossa, que chato. Estou agora no Louvre aqui com vocês e vou precisar ir novamente porque tem muita coisa lá no Museu do Louvre que não deu tempo de conhecer, porque Paris é muito grande, então a gente quer aproveitar tudo, então a gente tem que ir um pouquinho em cada lugar, dependendo do tempo que você vai ficar lá em Paris, né? Como eu fiquei só 3 dias e meio, não deu pra ficar um dia todo dentro do Museu do Louvre, até porque tinham outros museus, tinha outros pontos turísticos, então eu quis conhecer um pouquinho de cada coisa. Por isso que eu vou ter que voltar lá. Que coisa, não? Bom, a coleção do Louvre ela está dividida em 8 departamentos, né? Curadores, com seus responsáveis. Então, são eles, ó, antiguidades egípcias, né? Logo quando você entra, tem uma das entradas, tem a parte de arte egípcia. Gente, vocês vão ver. É muito interessante, muito rico, muito. Você se sente no próprio Egito, digamos assim, né? Bem legal. Antiguidades do Oriente Médio, tá? São departamentos diferentes. Antiguidades gregas, etruscas e romanas, tá? Arte islâmica, esculturas, artes decorativas, pinturas, impressões e desenhos, né? Hoje o museu, no total, ele tem mais de 380 mil obras de artes. É muita coisa. Então, para vocês terem uma noção do tamanho que é esse museu, ele é gigante, ele é muito grande. Algumas das obras mais famosas no Louvre, que eu considero que muitos dizem, e que assim são as mais procuradas quando você vai até o Louvre. Tem outras, isso vai de pessoa para pessoa, né? Quando eu estive no Louvre, eu fiz uma seleção do que eu precisava realmente ver, que eu falei, ó, quero ver, por exemplo, Mona Lisa. Quadro da Mona Lisa, que foi pintado lá em 1503, quando o Brasil ainda estava nascendo, tá? Está lá. Então hoje, todo mundo que vai no Museu do Louvre, a primeira coisa que a pessoa procura quando chega lá é o quê? Querida Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, nosso pintor renascentista. Vocês vão conhecer muito mais sobre ele no decorrer dos anos escolares. Então vamos por parte. Hoje a gente tá fazendo só um resumão, tá? Do que é o Louvre, da Mona Lisa, para vocês conhecerem um pouquinho e ficar com gosto de quero mais e pesquisar mais sobre, tá? E para você entrar no Louvre, gente, sabe quanto custa? 17 euros. Em reais, isso custa quase 100 reais. É caro, né? Mas vale a pena, vale muito a pena. Né? Então, voltando lá nas obras, né? Uma das principais obras, as principais obras, né? Que as pessoas falam, vou lá e quero ver essas obras. Ó, eu separei aqui algumas. É a Vênus de Milo, tá? Uma escultura grega, fantástica. Escultura da Vitória de Samotrácia, aquela que não tem cabeça e fica assim, ó. Essa que vocês estão vendo aqui, ó. Gente, eu tenho uma paixão pela Vitória de Samotrácia, grega, porque quando eu era nova, na época que eu estudava no ensino médio, no ensino fundamental, a gente fazia passeio para os museus, e todo museu que eu ia tinha uma réplica da Vitória de Samotrácia. Aí quando eu fiz faculdade de artes, falei muito da Vitória de Samotrácia. Quando eu cheguei no Louvre, não foi a Mona Lisa que eu fui procurar primeiro, foi a Vitória de Samotrácia, a fantástica deusa. Temos também as bodas de Canaã. Gente, as bodas de Canaã, de Veronese, é um pintor italiano, vocês também vão conhecer no decorrer dos anos escolares. Essa obra, né, as bodas de Canaã, é a maior obra de arte do Museu do Louvre. E adivinha só onde que ela fica? Vejam aí atrás. Ela fica de frente para Mona Lisa.
Mona Lisa é um quadro assim, ó, pequenininho. Pequenininho, pequenininho, pequenininho. A obra de Canaã, imensa, cobre a parede inteira. E aí, quando você entra na Sala dos Estados, no Museu do Louvre, você vai ver aquela aglomeração, que nem vocês estão vendo aqui atrás. Que o pessoal vai aonde? Vai nas bodas de Canaã, lá no Veronese? Vai no Leonardo da Vinci, lá ver a Mona Lisa, gente. Essa obra do Veronese, As Bodas de Canaã, ela também é uma obra renascentista, né? Eu vou ficar aqui bem pequenininha no cantinho para vocês verem, se vocês conseguem observar. Essa obra dá pra gente fazer várias análises. Dizem aí, tem várias teorias, né? Dizem até que o próprio Leonardo da Vinci está nessa obra. O próprio pintor Veronese também está na obra. Jesus está ao centro da obra. Observem aí, ó. Sabe quantos personagens tem nessa obra? Mais não, tem 130 personagens. Exatamente 130 personagens. Tem até cachorro. Por isso que ela é tão grande, né? E tem várias teorias sobre ela. Mas por que a Mona Lisa é tão famosa assim? Por quê? Porque a Mona Lisa, gente, em 1911 foi roubada do Museu do Louvre por um funcionário do museu. É muita história, muita história. Eu vou contar isso direitinho aqui pra vocês. Bom, então vamos conhecer mais sobre essa diva maravilhosa, a nossa Mona Lisa. Ai, muito bom humor, gente, muito bom humor tem que ter. Bom, vamos lá. Mona Lisa, que também é conhecida como La Gioconda, como a Gioconda. Existem várias teorias também sobre Mona Lisa, vocês vão ouvir falar sobre várias e várias histórias, né? Dizem que dentro do olho dela aqui, ó, tem o LV de Leonardo da Vinci, será? Bom, são muitas teorias. Falam que pode ser autorretrato, que pode ser um homem, que não é, que é a própria Mona Lisa. Existem várias teorias. Bom, nessa obra, Leonardo da Vinci, ele concedeu a técnica do esfumato, né? Então, eu vou falando aqui, vocês vão observando aí atrás, fazendo análise da Mona Lisa. Tá, o quadro, ele representa uma mulher um pouco tímida, né? Com um sorriso restrito, meio sedutor, né? Seu corpo, ele representa o padrão de beleza, né? Da mulher da época de Leonardo, tá? E aí, né, entre várias teorias, né, que falam sobre Mona Lisa, dizem que tem várias mensagens ocultas nas camadas da pintura. Então tem muita coisa que vocês podem pesquisar sobre a Mona Lisa e vocês ficarem com gostinho de quero mais depois desse vídeo, né? Falam até em conceitos masculinos e femininos, né? Falam aí que o lado esquerdo da Mona Lisa é o lado feminino e o lado direito é o lado masculino. Mas será, gente? Bom, a pintura, ela é em óleo, foi feita com tinta óleo sobre madeira, tá? E aí a obra foi pintada lá na Itália, foi trazida da Itália para a França pelo próprio Leonardo da Vinci em 1506, tá? Quando ele foi convidado pelo rei Francisco I, né, da França, para trabalhar na sua corte, né? Então o que aconteceu? Francisco comprou a obra de Leonardo, tá? Mona Lisa, ela ficou no Palácio de Versalhes. Palácio de Versalhes, ele é um outro museu que tem na França também, residência, né, da realeza. Eu também já estive em Versalhes, né? Também é um museu muito grande, também para você conhecer ele em um dia só não dá. Mas essa história pode ser história para outro vídeo. A gente pode até fazer um outro vídeo falando sobre o Palácio de Versalhes, né? E após a Revolução Francesa, Mona Lisa, ela foi para o Museu do Louvre e está lá até hoje, tá? E o que aconteceu? Vamos falar um pouco da parte polêmica da Mona Lisa. O que aconteceu por ela ser tão famosa assim, gente? Mona Lisa, ela foi roubada. Roubada. Como se roubam uma obra de arte na França, gente, no Museu do Louvre? Ela foi roubada em 22 de agosto de 1911, cerca de 400 anos depois que foi pintada por Leonardo. Bom, na época, muitas pessoas foram presas, né, como suspeitas. E entre elas, Pablo Picasso, coitado, sobrou até pro Pablo Picasso. Mas logo depois ele foi solto, né? Por um tempo, né, acreditavam aí que a pintura ela não ia aparecer mais, tinha dado como perdida, né? Passaram a desacreditar, né? E aí, gente, por quem que foi roubada a Mona Lisa? Quem roubou a Mona Lisa? Quem roubou a Mona Lisa? Vincenzo Peruggia, um empregado italiano do Museu do Louvre. Ele roubou Mona Lisa do Museu do Louvre. A obra foi encontrada 2 anos depois,
em Florença, lá na Itália de volta. Ela foi levada para a Itália, né? E como é que ele roubou? Bom, ele já era funcionário, então isso se tornou mais fácil para ele, né? Todos os museus, né, até hoje, a maioria dos museus, eles ficam fechados dia de segunda-feira para manutenção, restauração, limpeza, enfim. E assim como no dia 21 de agosto, quando ela foi roubada, dia 21 não, dia 22, quando ela foi roubada, o museu estava fechado, né? E o que Perusa fez? Tirou a obra lá da moldura, bonitão, colocou a obra embaixo do braço, enrolada, e saiu do museu. Mona Lisa é pequenininha, gente, é um quadro pequeno, então isso facilitou muito para ele. E aí só foram dar conta que ela tinha sumido no dia seguinte. Por quê? Porque é normal você, no museu, né, às vezes a obra não está na moldura porque ela pode ter sido tirada para limpeza, para restauração, para mudança de local, enfim. E só no dia seguinte que foram dar conta, né? E aí Peruzzo já estava longe dali com Mona Lisa. Como ele foi pego? Como é que esse quadro foi recuperado? Como disse, 2 anos depois, né? Mona Lisa, gente, tem muita história. Aqui eu fiz alguns pontos aqui para eu citar os principais fatos polêmicos de Mona Lisa, tá? Então, mas tem muito mais história da Mona Lisa, ok? Como ela foi recuperada? Perugia, né? Ele foi vender o quadro de Mona Lisa numa galeria em Florença. E aí um comerciante de antiguidade, né? Ele o denunciou, né? E aí Perugia, ele foi preso, tá? Confessou o crime, claro. E sabe o que ele alegou, gente? Quando ele foi perguntado, por que você roubou o quadro da Mona Lisa? Patriotismo. Ele disse que o quadro pertencia à Itália. E o quadro teria que ficar na Itália, teria que voltar para a Itália. Lembrando que o quadro foi vendido pelo próprio Leonardo lá para o rei Francisco I. Então o quadro pertence à França. Até hoje, que Leonardo vendeu. Então, não teria que estar de volta na Itália, né? E hoje o quadro está lá, lindo, maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de conhecer, quem não teve, que ainda terá. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando quando vocês estiverem lá fisicamente, não só vendo aqui atrás de mim, né? Essa aglomeração de gente que tá? Aqui atrás tem cenas da sala reformada, da sala anteriormente como era, e hoje, né, nós temos também cenas aqui atrás que tá passando que o Museu do Louvre já está aberto, né? Foi reaberto já para visitação. Então tem todo um sistema de segurança, de cuidados, de acordo com os cuidados que a gente tem que ter por conta do coronavírus, né? E aí tem que manter espaço, pessoal de máscara, número de pessoas reduzido. Então, assim, seria uma boa ir agora no Museu do Louvre, porque para você chegar perto da Mona Lisa, você conseguir tirar uma foto decente, agora tem bem menos pessoas, né? Enfim. Bom, gente, essa foi um pouco da história da Mona Lisa. Tem várias outras histórias sobre a Mona Lisa. Mona Lisa, ela tem história para dar e vender, tá? Fora essa história do roubo do quadro que eu acabei de contar para vocês, tem também, Mona Lisa também teve outras tentativas de ataque. Ó, em 1956, teve um doido que entrou lá no Louvre e jogou ácido na tela. E sabe o que aconteceu? Acabou danificando um pouco a parte inferior da obra. Mas por que a Mona Lisa causa essa revolta nas pessoas? Por quê? Polêmica, Mona Lisa. Gente, o processo de restauração para arrumar essa parte inferior da obra demorou, viu? Quase foi perdida a obra, mas foi ressuscitada, foi restaurada e ó, tá lá intacta, tá? Só que olha só, nesse mesmo ano, um boliviano jogou uma pedra na obra, em 1956, né? Isso estragou um pouco da sombra do olho esquerdo de Mona Lisa, né? Que essa que é confundida com a sobrancelha, que Mona Lisa não tem sobrancelha, mas o esfumato dela parece a sobrancelha, mas não é. Se vocês observarem bem, a Mona Lisa não tem sobrancelha, né? Bom, e o ataque mais recente que Mona Lisa sofreu, coitada, foi em 2009, uma russa, uma mulher, ela atacou uma xícara de café contra o quadro.
Tem gente me olhando. Ela tacou uma xícara de café contra o quadro e o que aconteceu? A xícara, puf, espatifou, porque o quadro, gente, ele é protegido com vidro à prova de bala. Então, nem se alguém atirar no quadro. Primeiro que isso não vai acontecer, porque para você entrar no Museu do Louvre, você passa por uma segurança. Você não pode entrar com nada metálico, já começa daí. Então, você não entra nunca, você vai entrar no Louvre com uma arma, né? Então, a xícara espatifou, a russa foi presa imediatamente. E sabe o que ela alegou? Sabe por que ela atacou uma xícara? Ela alegou que não tinha conseguido a cidadania francesa. Ela queria morar lá na França, precisava de uma cidadania e não conseguiu. Porque para você morar em outro país, você precisa dessa cidadania do país, né? E ela não conseguia, ficou revoltada, entrou lá no Louvre e atacou uma xícara de café na Mona Lisa, gente. Coitada, o que Mona Lisa tem a ver com o fato dela não ter conseguido a cidadania francesa? É muita história, muita história. E aí, espero que vocês tenham gostado dessa pequena experiência que foi de ir até o Museu do Louvre de forma virtual. Eu poderia ter guiado vocês por um passeio virtual, mas só que ia ser muito mais burocrático, porque o site estava em outro idioma, a câmera lenta, travando, então eu resolvi fazer essa busca de vários vídeos. Fiz essa edição Master Blaster, que eu sei que vocês adoram, para vocês conhecerem um pouquinho do Louvre e ficarem com gostinho de quero mais e pesquisar na internet mais sobre o museu, sobre as obras de artes que tem lá e sobre até a própria Mona Lisa, apesar de eu já ter contado bastante coisa dela aqui para vocês, né? Então, com esse passeio, a gente encerra o nosso ano, é a nossa despedida. Foi um ano incrível, eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, espero que vocês tenham, né, gostado das nossas aulas. Eu aprendi muito esse ano, eu faço hoje coisas que eu não fazia no início e hoje talvez eu não teria conseguido levar vocês até o Louvre nesse formato aqui se eu não tivesse ter que aprendido na prática, assim, na raça, né, a mexer com tudo isso. Então, eu faço essa edição de vídeo pra vocês, eu pego todas essas imagens, coloco tudo pra deixar assim, tudo pra vocês se sentirem no próprio lugar de onde eu estou, do que eu estou falando, dentro da própria obra de arte, dentro da aula, dentro da sala de aula, junto com artista que eu cito, né, de todos eles que foram citados durante o decorrer do ano, né, levei vocês para vários lugares, mas não falei muito dos lugares porque a gente sempre teve pouco tempo de aula. E hoje o nosso vídeo ele ficou um pouquinho mais comprido porque é a nossa despedida, né? Eu espero que ano que vem a gente possa estar juntos novamente, né? Só que presencial, que a gente possa voltar para nossa realidade, para que a gente possa voltar com o nosso calor, né? O nosso calor humano, sentir, abraçar, beijar, que todos possam ser vacinados logo, que o coronavírus morra de uma vez e nos deixe em paz, para que a gente possa voltar a fazer nossas festas, aprender mais e mais, fazer nossos passeios e aproveitar tudo que foi perdido esse ano de 2020, né? Então, ó, um beijo pra vocês, um super abraço em cada um. Muito, muito obrigada por tudo que vocês me ensinaram esse ano, porque ainda que nós não tenhamos contato em tempo real, eu aprendi tudo isso por vocês, então se não fosse vocês, se não fosse as nossas aulas, eu acho que eu não saberia fazer nada disso. Fiz um canal no YouTube com mais de 1000 inscritos, então tudo isso é mérito de vocês, não é só meu, tá? Muitos, muitos, muitos beijos, amo muito vocês e até 2021, se Deus quiser. E vou continuar postando vídeo aqui pra vocês, tá bom? Beijos, 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 beijos. Tchau. Espero que vocês tenham gostado do Louvre, gostado das aulas e gostado de tudo. Tchau.